Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do curso de Chatbots e Assistentes Virtuais. Nessa aula, a gente vai entender e mapear quais são as etapas da jornada do usuário quando a gente fala sobre interfaces conversacionais, ou então melhor, chatbots, ou então até mesmo assistentes virtuais. Desde o momento que você entra no site até o momento que você compra um produto, aquele site ou então aquele aplicativo ele está mapeando a sua jornada, ele está mapeando as etapas que você faz dentro daquele site ou então dentro daquele aplicativo. Por exemplo, você entra no site e quer comprar um produto. A primeira etapa é fazer o login, fazer o cadastro, né? É você entregar suas informações pessoais para aquele site e para aquele produto que você vai comprar. Ou seja, essa é uma das etapas quando a gente fala sobre sites, sobre e-commerces, sobre produtos. Outra etapa que a gente consegue perceber nitidamente é a etapa de comprar um produto de fato. Ou seja, você consegue comprar um produto e acompanhar esse produto até a sua casa. Ou seja, você consegue ver as etapas de como que está o processo daquela compra do produto que você realizou. A jornada do usuário é isso, é permitir mapear as etapas do usuário dentro de um site, dentro de um aplicativo, no nosso caso, dentro dos chatbots. Quando a gente fala sobre o desenvolvimento de produtos ou serviços, a gente tem que entender qual que é a perspectiva do usuário. O que a gente quer passar para o usuário quando a gente está desenvolvendo um aplicativo, quando a gente está desenvolvendo um sistema. Porque se a gente faz e desenvolve ou vai lançar um determinado produto no mercado, a gente precisa entender qual que é o público que a gente quer alcançar. Vai ser um público mais jovem, um público mais de idade, se assim podemos dizer. Então a gente precisa entender qual que é a perspectiva do usuário, como que a gente vai fazer com que ele se sinta dentro do nosso site ou dentro do nosso aplicativo. A gente entendeu que isso é importante para os aplicativos, para sites, para e-commerces e assim por diante. Mas entender a perspectiva do usuário no contexto de chatbots e assistentes virtuais também é primordial. Então, essa compreensão é um pouquinho mais crítica, se assim podemos dizer, pois a gente está falando sobre uma conversa, né? Um fluxo de conversa. Eu entro no chatbot, eu me comunico com o chatbot através do processamento da linguagem natural, né? Que a gente viu nas aulas passadas que o PLN é uma das vertentes do Machine Learning. Então, toda essa interação que a gente faz com um produto, no caso o chatbot, a gente faz por meio de uma interação, por meio de uma conversa. Então nessa aula a gente vai explorar os conceitos da jornada do usuário aplicados então às interfaces conversacionais, ou seja, os nossos chatbots, né? Entendendo como as pessoas conseguem se interagir com o chatbot desde o primeiro contato até a conclusão de uma determinada tarefa ou de uma determinada ação que o chatbot vai tomar com base naquela interação que você está tendo com ele. Primeiro ponto, vamos entender o que é a jornada do usuário. A jornada do usuário vai representar todas as etapas pelas quais o usuário passa a interagir a partir de uma interface conversacional. Então ela vai desde o primeiro contato até a solução do problema. Então ele faz a abertura do chat, mandando uma mensagem de "Olá, poderia me ajudar com um determinado problema?" E o chatbot vai desenvolvendo aquele fluxo, dando as respostas personalizadas, as respostas humanizadas, que ocorre a partir do PLN, né, o processamento da linguagem natural, e assim o fluxo da conversa, a partir dessa interface conversacional, vai seguindo. Então você tem o início da conversa, que é quando você vai mandar uma mensagem, vai realizar uma interação com o chatbot, você tem esse primeiro contato, você tem o desenvolvimento e você tem a finalização daquele problema, né, que você levou para o chatbot. Essa jornada, quando a gente fala sobre os chatbots e assistentes virtuais, é composta basicamente pelas mensagens que nós trocamos com os chatbots. As decisões que são tomadas a partir de perguntas que nós entregamos para esses chatbots e as respostas que são recebidas pelo chatbot. Então, qual que é a importância? Basicamente, entender o que é a jornada do usuário vai permitir identificar quais são os pontos de frustrações, melhorar e aprimorar o fluxo da experiência que você tem ali com o chatbot, para que essa experiência seja mais fluida e também mais satisfatória. Então, quais são as etapas comuns quando a gente fala da jornada do usuário? A gente tem a primeira etapa, que é a primeira etapa da descoberta, que é justamente o primeiro contato de interação que você tem com o chatbot. Ou seja, você manda uma mensagem para o chatbot, seja via WhatsApp, via website, aplicativo e assim por diante, e o chatbot vai te retornar uma resposta, né? E aí, a partir disso, vai
iniciar a fase da descoberta. Depois disso, a gente tem o início da interação, que é basicamente o primeiro contato. O chatbot vai se apresentar e oferecer uma ajuda. No que você precisa hoje? No que eu posso ser útil para você hoje? Ou então, de acordo com o PLN, ele vai responder: olá, como vai? Bom dia, boa tarde, como eu posso te ajudar hoje? E assim por diante. Depois disso, é a identificação da necessidade. Ou seja, é o usuário informando para o chatbot o que ele precisa, qual que é o problema, né, que o usuário tem e que ele vai levar para o chatbot. Depois disso, a gente tem a resolução, que é onde o chatbot fornece uma resposta personalizada para aquele erro ou então para aquela problemática que você está trazendo para ele. Depois disso, a gente tem o encerramento, quando a conversa é finalizada de maneira clara e também simpática, graças ao processamento da linguagem natural. Vamos entender as principais características sobre a etapa da jornada do usuário. Na telinha de vocês vai aparecer uma pequena tabela falando na primeira coluna sobre o elemento, depois na coluna central o que é e um pequeno exemplo sobre essas principais características da jornada do usuário. Então a gente tem no primeiro elemento as emoções do usuário, que é como ele se sente em cada momento da conversa, daquele fluxo da conversa com o chatbot, como por exemplo, no início ele vai estar mais ansioso para resolver um problema, confuso com as opções, ou então, no fim, um alívio para encontrar uma determinada resposta. Depois disso, a gente tem na linha central, os pontos de contatos, que é onde e como ele vai interagir com o chatbot. Então ele vai entrar no site, vai clicar no botão de chat, digitar a determinada dúvida que ele tem, e então ele vai receber uma determinada resposta. Na linha 3, a última linha, é o que pensa, sente ou faz. Então, quais são os pensamentos e ações dele? Dele, você ou eu que está acessando ali aquele chatbot. Então, será que esse chatbot entende o que eu quero? Quer o pensamento. Está demorando? Está sentindo. E vou tentar reformular a pergunta. Faz uma ação. Um outro exemplo prático, que também vai aparecer aí na telinha de vocês, vai ser uma pequena tabela um pouquinho maior, mapeando ali as etapas, né, desse fluxo. Então, na primeira coluna, a gente tem a fase da etapa, na segunda, a emoção, ponto de contato, o que pensa, sente ou faz. Então, na primeira linha, a gente tem a abertura do chat. A gente tem a primeira etapa. Então, eu, como usuário, vou estar esperançoso. O que eu faço? Qual que é o meu ponto de contato? Vou clicar ali no botão do chatbot, no site, no aplicativo. E você vai pensar, será que vai ser rápido? Será que aquilo vai resolver meu problema? 2. Escolha do sabor. Sabendo que nesse segundo exemplo, a gente está trazendo um exemplo de um site de pizzaria, onde você vai utilizar o chatbot para realizar um determinado pedido de uma pizza, ok? Então a gente tem na segunda linha a escolha do sabor, onde você vai ter ali uma dúvida, o ponto de contato basicamente vai ser a escolha no menu. Você vai escolher a pizza ali no menu de opções da pizzaria. Então qual que é o sabor mais pedido? É uma das dúvidas que você pode perguntar para o chatbot. Na terceira etapa, você tem a confirmação do pedido, onde você vai gerar uma confiança, clicando em confirmar para realizar o pedido, certo? Então, você vai pensar, ok, isso parece simples. E na quarta etapa, na finalização, né, que a gente vai ser a espera pela entrega dessa pizza, onde você vai gerar uma emoção de ansiedade, digamos assim, porque você está com fome, você quer aquela pizza parecia deliciosa. Então você tem a ansiedade. E aí o ponto de contato é onde você recebe uma mensagem de confirmação. Talvez não pelo chatbot, mas sim pelo aplicativo que desenvolveu toda essa infraestrutura, né? Então o ponto de pensamento que você tem é: tomara que isso não demore. Essas características, quando a gente fala sobre a jornada do usuário, é todo um sentimento que a gente tem por trás também quando a gente fala e quando a gente entra em contato com um determinado chatbot. A jornada do usuário é um caminho onde a pessoa percorre quando vai interagir com um determinado sistema, beleza? Espero que você tenha gostado da aula e até a próxima!